O céu escurecia sobre o Mar Vermelho em uma noite do dia 9 de novembro de 2023. A milhares de quilômetros dali, radares avançados em Israel captavam um lampejo vindo do sul. Tratava-se de um projétil inimigo lançado do Iêmen e que voava em direção à cidade israelense de Eliad. O míssil percorria cerca de 1.600 quilômetros por cima da Península Arábica, atingindo uma altitude impressionante. Perfurando a linha de Karman, o projétil ultrapassa a marca dos 100 quilômetros de altitude e adentra o espaço. Lá embaixo, em solo israelense, um rugido ensurdecedor anuncia a decolagem do Arrow 3. Um míssil hipersônico antibalístico desenvolvido e produzido por Israel em conjunto com os Estados Unidos. Seus propulsores ardentes cortam o crepúsculo em direção ao alvo. A caçada está apenas começando. Subindo mais e mais alto, o Arrow 3 mergulha na escuridão do espaço. Lá em cima, onde nenhuma defesa fora testada antes, ele finalmente alcança seu alvo. Em uma explosão flamejante, a ameaça é rapidamente neutralizada. Pela primeira vez, um míssil inimigo é interceptado além da atmosfera. Um marco na proteção do país. O Arrow 3 garantiu assim que o povo israelense pudesse dormir tranquilo, vigiado por seu olhar atento nos céus. Este foi um momento decisivo na história da defesa aérea de Israel. O sistema Arrow, operacional desde 2000, já havia interceptado foguetes e mísseis balísticos dentro da atmosfera. Mas o míssil Arrow 3, implantado em 2017, foi projetado para enfrentar ameaças maiores e mais sofisticadas, incluindo satélites em órbita. Capaz de atingir altitudes extremas em minutos, o Arrow 3 pode destruir mísseis balísticos muito antes que eles entrem na atmosfera, com uma eficácia de 99%. Esta flexibilidade dá a Israel uma vantagem crítica, neutralizando ameaças mais cedo e mais longe. O lançamento bem-sucedido durante este incidente operacional provou que o Arrow 3 está pronto para defender as cidades e cidadãos de Israel. Esse acontecimento também foi um marco histórico para o Iêmen, tornando o pobre país o primeiro a iniciar um combate espacial. Ali, em meio às suas montanhas áridas, se refugiam os Houthis, um grupo xiita zaidita apoiado fortemente pelo Irã. O grupo é um inimigo declarado de Israel e assumiu a autoria do disparo. Pouco depois do ataque, o grupo publicou imagens do míssil utilizado em conjunto com uma barragem de drones e outras armas de longo alcance, que seriam disparadas contra cidades no sul de Israel. O míssil abatido em questão é o Qadr, uma versão melhorada dos mísseis Shahab, 3 projetados pelo Irã. Trata-se de um míssil balístico de médio alcance, capaz de carregar uma ogiva de 700 quilos até 1 tonelada. Esse projeto atualizado foi baseado em tecnologias de mísseis chineses, tornando-o mais preciso e com um alcance muito maior. Como você pode ver, os mísseis balísticos que voaram do Iêmen para Israel estabeleceram vários recordes. Eles provavelmente viajaram mais longe do que qualquer outro míssil balístico lançado como um ato de agressão. Foi a primeira vez que o Arrow, implantado há 23 anos, derrubou um míssil superfície-superfície. Foi também a primeira interceptação de combate já realizada no espaço, de acordo com 2 oficiais israelenses. Este incidente ilustra uma nova realidade: a proliferação de mísseis no Oriente Médio, com alcances e precisão cada vez maiores. Apesar de ter conseguido neutralizar a ameaça, Israel observa essa tendência com grande preocupação. Nós vamos te explicar por quê. Os mísseis fazem parte da guerra no Oriente Médio há mais de 50 anos. Dentre os primeiros utilizados em combate, temos o Scud soviético, um cavalo de batalha do mundo dos foguetes, que foi lançado pela primeira vez nos estágios finais da Guerra do Yom Kippur, de 1973 contra Israel. Um número enorme de Scuds foi disparado pelo Irã e pelo Iraque na chamada Guerra das Cidades na década de 80. Cerca de 90% dos 5.000 mísseis lançados em combate entre 1945 e 2017 foram disparados no Oriente Médio. Nos dias de hoje, entretanto, a ameaça é ainda maior e se espalhou de 2 maneiras. Primeiro, mais pessoas estão tendo acesso a mais mísseis. E segundo, os mísseis estão se tornando cada vez melhores. Comecemos com a proliferação de mísseis. Na década de 50, o Egito começou a construir mísseis balísticos com a ajuda de cientistas nazistas.
Israel seguiu, mas com ajuda francesa. Das décadas de 60 a 80, mísseis soviéticos inundaram o Egito, Iraque, Líbia, Síria e outros estados. A China forneceu à Arábia Saudita e à Turquia. A Coreia do Norte ajudou o Irã, o Iêmen e os Emirados Árabes Unidos. Mais tarde, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França enviaram mísseis avançados próprios. O resultado é que 11 países na região agora têm mísseis balísticos, que voam em um arco parabólico, ou mísseis de cruzeiro, que usam motores semelhantes a aviões para voar em trajetórias mais planas, com alcances de mais de 250 quilômetros, segundo estimativas de Hassan El-Bahtimi, do King's College London. Igualmente importante é o fato de que os países não têm mais o monopólio da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o Irã forneceu drones, foguetes e mísseis, bem como o conhecimento para produzi-los, ao Hamas em Gaza, aos Houthis no Iêmen, a várias milícias no Iraque e na Síria, e mais notadamente ao Hezbollah no Líbano. Em 2007, o Hamas tinha várias centenas de foguetes, de acordo com estimativas israelenses. Isso pulou para 10 mil em 2014, e então triplicou para 30 mil em 2021. O arsenal mais sofisticado do Hezbollah passou de cerca de 15 mil mísseis em 2006, o ano em que travou uma guerra com Israel, para cerca de 150 mil hoje. Cerca de 400 desses são mísseis de longo alcance que podem atingir qualquer lugar em Israel. O resultado é que grupos armados agora representam um nível de ameaça militar que apenas países desenvolvidos poderiam apresentar há 20 anos. Os estoques maiores permitem também reservas maiores e mais duradouras. Na Primeira Guerra do Golfo, o Iraque de Saddam Hussein disparou em média cerca de um Scud por dia contra Israel por pouco mais de um mês. O Hamas, embora armado com foguetes menores, passou de um pico de 192 lançamentos por dia durante uma guerra em 2014 para 470 no primeiro dia de um grande agravamento em 2021. Isso exclui morteiros menores. Apenas em 7 de outubro disparou pelo menos 2.200. Como você pode ver, atualmente o cenário é completamente diferente. E Israel enfrenta um perigo real de uma guerra em duas frentes. Os números, no entanto, não são o principal problema. Para ter uma ideia, o Hamas marcou relativamente poucos acertos diretos em áreas edificadas em Israel. Isso sugere que o Iron Dome, um sistema de defesa antimísseis para foguetes de curto alcance, ainda está interceptando cerca de 90% de seus alvos, como fez em guerras anteriores com Gaza. Dos 1.400 israelenses mortos desde 7 de outubro, apenas 4 morreram como resultado de ataques com foguetes, de acordo com um alto oficial das Forças de Defesa de Israel. O problema é que os mísseis estão ficando melhores. Voltando um pouco no tempo, vamos observar os Scuds de Saddam Hussein. Eram parte de um sistema muito caro, muito complicado de operar e terrivelmente impreciso. Esses Scuds tinham uma margem de erro de mais de 2 quilômetros, o que significa que apenas metade dos mísseis disparados pousaria dentro dessa distância do ponto de impacto. Segundo Fabian Hinz, do International Institute for Strategic Studies, isso os tornava bons para 3 coisas: exibição em desfiles, aterrorizar cidades e transporte de ogivas nucleares. Em um artigo publicado em 2021, Michael Horowitz, agora um alto funcionário do Pentágono, e Lauren Kahn, da Universidade de Georgetown, mostraram que em 1990 apenas 9 países tinham bombas inteligentes guiadas de precisão que usam uma mistura de navegação inercial, orientação a laser e sinais de satélite para encontrar seus alvos. Mesmo grandes potências como China e Índia, e a maioria dos países da OTAN, não tinham a capacidade. Mas em pouco tempo, a tecnologia se tornou global. 22 países a tinham em 2016. E dentre esses países está o Irã. O míssil Shahab-1, uma cópia barata do Scud, que o Irã usou para atingir militantes no Iraque nos anos 1990 e início dos anos 2000, tinha uma precisão muito maior. Hoje, a família de mísseis FAT-110, projetada pelo Irã, é considerada ter altíssima precisão, com margem de erro abaixo de 35 metros, e talvez até menos se contar com um sinal de satélite confiável. Em outras palavras, ele é bom o suficiente para acertar um grande veículo com precisão. O Irã mostrou essa capacidade em janeiro de 2022,
quando retaliou o assassinato de um general iraniano atacando tropas americanas no Iraque e acertando 6 impactos diretos em hangares de mísseis. Um suposto ataque de drones e mísseis de cruzeiro iranianos no ano anterior a instalações petrolíferas sauditas foi igualmente certeiro. Esse ataque teve enormes ramificações geopolíticas. Antes, a maioria dos países que queriam atingir inimigos distantes precisava ter uma poderosa e custosa força aérea. Mísseis não guiados seriam inúteis para distâncias maiores do que 1000 quilômetros. Agora, temos atores com pouca ou nenhuma força aérea, como o Irã, podendo atingir oponentes a longa distância e grande precisão. Os ataques de 2019 e 2020 são um exemplo disso, e mostram que o Irã e os grupos que ele financia têm sério poder de dissuasão contra Israel, Estados Unidos e outros. Maior alcance também significa a capacidade de atacar Israel a partir de uma gama mais ampla de países. Finalmente, a precisão também representa um profundo desafio para as defesas antimísseis. O Iron Dome e outras defesas israelenses funcionam calculando para onde um míssil está indo e interceptando-o apenas se estiver pousando em algum lugar importante, como uma área povoada ou base militar. Em 2006, o arsenal do Hezbollah era quase inteiramente não guiado. Então, muitos foguetes podiam ser ignorados com segurança. Mas na última década, o Irã enviou com sucesso centenas de kits de orientação, que transformam mísseis comuns em mísseis de precisão. Isso significa que, em uma futura guerra, uma que os militares israelenses calculam que seja inevitável, uma proporção muito maior de mísseis disparados contra seu território terá um alvo específico e uma boa chance de alcançá-lo. Por isso, Israel terá que gastar muito mais com interceptadores. Cada interceptador do Iron Dome custa cerca de $100 mil. Já foguetes maiores, que são tratados pelo David Sling, custam várias vezes mais. Isso pode obrigar Israel a ter que se concentrar em locais estratégicos, como sedes e bases aéreas, ao invés de cidades, como é feito hoje. Uma maneira de se adaptar a isso é poupar interceptadores, refinando o algoritmo que prevê onde os foguetes provavelmente pousarão. Outra é usar guerra eletrônica para interferir nos sinais de navegação, como Israel já está fazendo. Uma terceira é concentrar-se em meios mais baratos de interceptação. Israel realizou vários testes de um sistema a laser conhecido como Iron Beam. Entretanto, ele possui limitações conhecidas, como ineficácia em condições nubladas. Israel também pode contar com aliados. A América tem um grande radar de banda X no deserto do Negev de Israel, e seus navios de guerra derrubaram uma barragem do Iêmen em 19 de outubro. Um míssil dessa barragem foi até interceptado pela Arábia Saudita, que não tem relações diplomáticas com Israel, mas compartilha radar via Estados Unidos. Yair Hamati, engenheiro israelense e um dos desenvolvedores originais do Arrow, disse: por mais de 30 anos, houve uma corrida armamentista em que os inimigos de Israel constantemente construíram seus arsenais e nós desenvolvemos nossos sistemas de defesa. Essa corrida não mostra sinais de desaceleração. Como você pode ver, a proliferação de mísseis no Oriente Médio é uma história antiga que remonta às décadas. Desde então, uma teia complexa de alianças regionais, rivalidades e ambições nucleares deu origem a uma situação explosiva em que vários países e grupos armados possuem arsenais significativos de mísseis balísticos e de cruzeiro. Apesar de Israel ter realizado um feito incrível de interceptar um míssil no espaço, seus inimigos estão obtendo mísseis de longo alcance com maior precisão. Eles sabem que correm perigo, pois nenhum sistema de defesa é infalível. Os últimos acontecimentos destacam também como a complexa política da região está intimamente ligada à proliferação de armas. À medida que os mísseis se espalham, também aumenta o risco de uma guerra em grande escala que cause estragos em todo o Oriente Médio. A solução não é simples, dado o ódio e a desconfiança arraigados de ambos os lados. Mas se os líderes locais puderem dar pequenos passos rumo à reconciliação e abordar as causas profundas do conflito, talvez possam desarmar essa bomba relógio antes que seja tarde demais. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Até o próximo vídeo.